parece um termo meio assim de embarcação, né? A gente vai falar de onboarding, vai falar de como receber o seu cliente aí na academia. E o Edu Talans, eu acho que assim, o Paulo, às vezes, alguém pode achar exagero, mas parece um termo meio assim. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Evo TV aqui comigo hoje, a prata da casa, o pessoal que faz e acontece aqui dentro do Evo. A gente vai falar de onboarding, vai falar de como receber o seu cliente aí na academia e como a gente recebe o nosso cliente aqui no Evo. Então eu trouxe a Flávia, que é gerente de onboarding, o Wesley, que é Key Account, além de patrimônio da W12, já tem uma plaquinha grudada nele aí, e que não envelhece, o cara tem um retrato de Dorian Gray e de Wesley no armário das pessoas, e o Edu Talans, que além de gestor de academia, longa experiência aí no mercado, é o nosso Head de Atendimento e Customer Success. Então a gente vai dar uma liga legal aqui, vai sair um baita caldo de conteúdo para a gente falar sobre esse momento em que o cliente chega, em que ele é recepcionado, né? Então, vou começar contigo, Flavinha. Queria que você me explicasse o que é o onboarding, e ele parece um termo meio assim de embarcação, né? De como se fosse viajar, um procedimento de embarque. Para o cliente, Evo, o que significa o onboarding? Olá, Randas. Oi, pessoal. É exatamente isso, Randas. Eu acho que é uma embarcação não só de conhecimento do sistema, mas também das possibilidades. Não só o uso da ferramenta, como também sobre gestão. Então, acho que é importante dizer que, além da implantação em si, né, de colocar o sistema de fato para rodar, porque o Evo, né, como a gente já sabe, é uma máquina, e o que a gente mais quer é que nossos clientes tenham autonomia para manuseá-lo. Mas não é só isso, essa jornada, né, que a gente chama de onboard, de embarcação, ela nos permite trocar muita experiência com o cliente, compartilhar conhecimento, e sem dúvida eu acho que é isso que a gente pode considerar de mais rico nessa etapa, essa troca mesmo de informação, experiência, que a gente pode fazer aqui. Legal, eu vou já fazer a primeira pergunta que não estava no roteiro, porque eu adoro fazer isso com os meus convidados, né, mas eu acho que assim, o Paulo, às vezes... alguém pode achar exagero, mas na minha opinião não é. O próprio processo de onboarding equivale a um mini curso de gestão, né? A pessoa, assim, entende. Eu lembro que eu falei outra vez com uma cliente, minha ex-mulher da clínica, ela falou que descobriu coisas do estúdio da clínica dela que ela não tinha parado para pensar que era importante, e o quão rico é o processo de onboarding, né, Flávia? Exatamente, Randas. Eu acho que uma das fases realmente é ensinar o sistema, mas ela é a menor parte. A maior parte disso é realmente mostrar as possibilidades que você pode ter no seu negócio ali, através, né, utilizar a ferramenta para isso. Mas o nosso papo é de gestão. Show de bola. É o que eu já... Fala, Edu, levantou a mão, já quer complementar, assim que eu gosto. Quem fica livre recebe, quem pede tem preferência. Uma máxima do futebol e que serve aqui para nós. Manda ver. Tocou a bola. Eu não sei, aqui é para falar a verdade, né? Opa! Sempre. Não pode mentir, não pode mentir. Não. Não, mas eu comecei na área de atendimento ao cliente há 2 semanas, na W12. E eu venho discutindo com a Flávia assim, bastante sobre o processo de onboarding, né? Como ele é, como ele não é, como ele que acontece, como ele não acontece. E aí ela me explicando, nosso processo de onboarding ele é muito bem estruturado. Você tem treinamentos ao vivo. Se você entrar na agenda agora do Evo, e você entrar lá e você colocar treinamentos, você vai ver uma agenda do mês inteiro, com treinamentos de vendas, treinamentos de site, treinamento, fora o webinar de sexta-feira, fora os agentes de suporte, fora o time de CS que está à disposição. Aí, a verdade, os clientes não aproveitam, essa é a verdade. Eles aproveitam muito pouco, e a gente faz de tudo, claro que a gente pode fazer mais, para fazer os caras virem, ingressarem, mas assim, o conteúdo, ele é incrivelmente bom, de verdade, muito bom. A equipe é muito boa,
Então, assim, o que a gente tem que fazer é, pô, galera, vamos aproveitar esse momento do onboarding. São 6 meses que ele passa para a gente do CS, entendeu? Era esse meu recado da verdade. E tem um ponto também, né, o cara que aproveita, eu fiz parte da equipe do onboard também há alguns anos atrás, acho que um pouquinho antes da Flavinha entrar, e os caras que aproveitam, eles viram case de sucesso. Então você pega um estúdio que está abrindo ali, on-box, que não tem essa bagagem de gestão, quando a gente começa a dar uma direção para o cara e ele assume aquilo como uma responsabilidade dele, porque o onboard é isso, né? Você dá a vara, mas ele que tem que pescar. Então, quando ele assume isso como uma responsabilidade, o cara tem um sucesso aí bem grande. Eu gosto dessa parte do onboard por isso. E só para a gente também colocar as coisas aqui, o Edu trouxe esse elemento da verdade, a gente deixar as coisas em pratos ainda mais limpos, não significa que a gente está sentado em cima desse fato e, problema do cliente, a gente faz, ele vê, não, a gente se incomoda profundamente com isso, a gente faz reuniões frequentes, envolve o marketing, envolve outras áreas, para como trazer o cliente cada vez mais próximo, valorizar o onboarding, valorizar as informações que a gente traz. Então, assim, a gente só não pode perder a oportunidade, igual o Edu ressaltou, de falar disso e de destacar a importância desse conteúdo que a gente faz e a diferença que isso faz na vida do cara. A gente tem plena convicção e não é porque, às vezes, por correria, por falta de tempo, por uma outra eleição de prioridades, o cara não acessa, que a gente... problema dele. Não, continua sendo um problema nosso. A gente se incomoda, a gente vai para cima e às vezes a gente realmente é até chato com isso, porque a gente quer que o cliente use tudo que o Evo tem para oferecer, porque igual o Wesley falou, a gente tem a comprovação documental disso. O cara que usa bastante, usa bem, é case de sucesso, ganha dinheiro, prospera, né? Então é por isso que a gente realmente valoriza tanto, e não por outra razão, foi o tema que a gente escolheu desse Evo TV aqui. Eu vou devolver a bola para você agora, Edu, que hoje o seu cargo, igual você falou, está há pouco tempo como head de atendimento e CS, você estava no time de vendas, mas a sua experiência no mercado de academia é longuíssima, como gestor, fundador do Exercício em Casa ainda. E assim, você deve saber que muitos cancelamentos acontecem na academia nos primeiros 90 dias. Existe falta onboarding também nos processos de academia, falta esse tipo de processo e essa tomada de consciência que também deve acontecer na academia. A gente tem tanta coisa para fazer para esse cara e o cara não usa a academia. Existe essa falha no processo, Edu? Eu acho que incrivelmente muito. É o que mais existe, exatamente isso, nas academias. As academias, assim, elas cresceram bastante no que se refere a vendas, marketing, melhoraram, que a gente teve muita inovação no mercado, gente vindo aí dando consultoria aqui no Brasil. Agora, na área de atendimento ao cliente, quem criou alguma coisa efetivamente foi o Gustavo Borges com a metodologia dele. Então, o cara que tem metodologia Gustavo Borges na sua academia e ele entra no processo de onboarding da piscina, criança, adulto, toda a metodologia está descrita, a gente sabe o processo todo, dos níveis do acompanhamento, da ficha, mas isso quem tem essa metodologia. Existem outras metodologias por aí? Sinceramente, não sei. Não vi ninguém mais desenvolvendo nada, mas se você pega um cara que vai para uma musculação, uma ginástica nas academias, o processo de onboarding dele é ridículo. Algumas academias, não vou falar que, mas assim, tem muita academia fazendo coisa legal, pegando o cara, dividindo para o professor, acompanhando essa carteira de cliente do aluno junto com o professor. O Evo consegue entregar isso com a agenda do professor, você pode até remunerar variável. O professor consegue mandar WhatsApp por dentro. Algumas academias utilizam, mas a grande maioria não faz o processo de onboarding, e o cara cancela rapidinho, ou ele para de vir, tipo, se você tem a recorrência, ele vai parar de vir, não vai usar, vai ficar ali pagando um tempo, mas daqui a pouco ele vem pedir o cancelamento. Ele fatalmente vira um cancelamento, né? Que é um problema que a gente muitas vezes detecta aqui também. E Flávia, eu vou devolver também sem roteiro para você. Às vezes você percebe assim que
está desmamando o cliente, ele está saindo do onboarding, mas percebe que, putz, ele vai dar problema mais cedo ou mais tarde, mas não tem muito mais o que fazer, de repente jogar ele lá para o começo para tentar refazer alguma coisa. Dá para detectar isso aí no meio do processo de onboarding, mais para o final também? Às vezes dá, Randas. O que acontece muito hoje, eu acho que o Edu colocou bem isso, é que o cliente não aproveita de tudo que ele tem. E aí, depois de muito tempo, às vezes ele volta ou ele começa a procurar muito suporte com coisas que a gente poderia ter resolvido para ele. Então, às vezes, quando a gente consegue identificar assim que o cara está saindo pela culatra, a gente tenta fisgar ele de novo, mas é muito difícil. E eu acho que um outro ponto, assim, só agregando nisso, é a equipe também. O onboard hoje ele é feito com o gestor da academia, né? Mas a gente tem todas essas ferramentas que o Edu falou, a gente tem Eveduca, a gente tem uma plataforma de treinamento gravado e o próprio gestor não disponibiliza isso para a equipe, o que ajudaria também no onboard do cliente dele, né? Porque ele saberia ali as ferramentas para usar. Então, uma coisa, ela está muito conectada à outra. A gente só precisa realmente que haja aí muito interesse do gestor, colocar toda a equipe, a gente não tem problema em falar com a equipe dele, o que precisar, ajudar, para colocar realmente ferramentas. Não é uma questão de sistema de gestão, é um conceito de gestão, eu acho, né? E falando um pouquinho de equipe, falar só para pegar o gancho, e imagino que a academia também seja assim. Quando você tem equipe de vendas, né, que está focada ali para bater meta e vender os contratos do mês. Essa passada de bastão para o onboarding, ela é essencial, porque o cliente ele cria uma expectativa. Ele cria a expectativa de que as coisas vão ser fáceis, né, que o treino vai ser fácil e que ele vai chegar lá, ele vai conseguir perder peso, ele vai conseguir entrar em forma. E não vai ser bem assim, né? As coisas precisam ser organizadas, ele precisa saber como fazer, e aí essa passada de bastão entre a equipe e a equipe de onboarding é mega importante. E dentro da academia eu acho que é importante. Eu falo porque a minha experiência em academias foi assim. Então, eu entrei ali perdido, sem saber o que fazer, e aí tem que ter um processo de onboarding bem definido, sim. E também que eu só vou tentar fazer uma defesa do meu amigo gestor, que eu sou o maior fã do gestor de academia que existe no Brasil. Eu acho esse cara um herói em vários sentidos, que às vezes não é culpa dele que a equipe dele não faça um onboarding, porque eu sou capaz de ver a galera lá naquela zona de conforto, naquele cobertorzinho confortável do controle de papelzinho, de não sei o quê. E aí chega um gestor com a ideia, com uma inovação, com um processo novo, que as pessoas vão ter que aprender também. E uma coisa é fato, ninguém gosta de aprender coisa nova, de inovar, de saber, porque isso dá um trabalho do cão. Então, assim, é muito importante que o gestor compreenda que esse tipo de coisa, seja Evo, seja metanoia, é top-down. Não adianta, não tem negociação. Vai ter que ser, vai ter que acontecer. Porque às vezes o cara, não, a gente vai falar que aqui o sistema não é bom, que não presta, que isso aí não tá com nada, ele desencana disso aí. Então, a convicção do gestor e a fé dele de que vai dar certo, ele precisa transferir isso, transmitir para o time dele, falar, olha, vai ser assim, com ou sem vocês. Agora, com o sistema vai ser, não precisa, óbvio, desse tipo, mas com jeitinho, passar esse tipo aí de mensagem. Você que é gestor, Edu, concorda comigo? Tem você com seus pares, que tem lugar de fala para falar disso aí, concorda? Cara, eu concordo em partes. Primeiro, eu me lembro quando eu prestava consultoria para as academias. E aí a gente entrava num processo de consultoria para implantar modelos na academia de gestão. E aí o que acontecia? O gestor, quando você começava, não só o gestor e aí também a equipe dele, quando você começava a implantar um modelo, e o nosso modelo era presencial, não é que nem a gente que é tudo Sim. online, a gente ia na academia do gestor. Passava o dia, às vezes, né? Deixava uma pessoa full time, por exemplo, a gente fez projeto, sei lá, competition e tal, deixava uma pessoa da nossa equipe o tempo todo lá treinando.
E a gente era visto como o diabo na academia. Os caras olhavam e falavam assim, nossa, esses caras de novo aqui para encher minha paciência, para mudar o processo. Tipo, os caras guardavam as camisetas sempre naquela parte do armário. Aí você chega na casa dele e fala, agora você não vai mais colocar suas camisetas aqui, agora você coloca suas camisetas aqui. O cara bota a camiseta lá há 20 anos. Então, o processo de mudança, ele não é fácil. É o que você falou, o gestor tem que vir junto. Ele tem que comprar ideia, ele tem que ir para cima, ele tem que ir atrás do conhecimento, ele tem que chegar para a equipe dele e falar, nós vamos trabalhar em cima desse conhecimento, porque ele já deu certo. A gente vê, sei que eu estou falando muito, mas estou terminando. Não. A gente vê no nosso processo de onboarding da W12, na semana passada, por exemplo, um cara que ele veio reclamar para um funcionário de que não estava gostando, que o atendimento estava sendo ruim, que ele não estava entendendo nada. Aí eu entrei e comecei a ver o que aconteceu de fato. Depois eu vi que esse cara fez uma primeira reunião no nosso onboarding, a segunda reunião ele não apareceu, a terceira reunião ele entrou com 30 minutos de atraso, isso a Mari confirmando para mim, e veio reclamando, entendeu? Então, poxa, o cara tem que vir junto, ele tem que abraçar, ele tem que trazer a equipe, senão ele não vai aproveitar nada, só vai pagar um sistema de controle. Exatamente. Wesley, meu amigo, com tantos anos aí de Evo, né, meu querido colega de Guardião, a gente passou o bastão para Flavinha, né, antes da pandemia. Flavinha está sendo a guardiã agora da cultura, mas eu queria saber o seguinte, você muitas vezes pega o cliente com dúvida, pelos tantos lugares que você já passou na empresa, agora como Key Account, né, o quanto um bom processo de onboarding ajuda não só o cliente não ter dúvida, não é problema ele ter dúvida, mas ele usar bem o Evo, e quando ele tem dúvida, é aquela dúvida que vai falar, pô, era uma coisa que eu não estava usando bem, agora eu vou dar um up no meu negócio. Qual a importância do processo de onboarding no sucesso do uso do Evo e do próprio negócio do cara, bro? O processo de onboarding ele ajuda, falando um pouquinho ali da equipe de atendimento, né? E aí, levando para o nosso lado o atendimento que a gente faz dentro do chat, telefone, levando para o lado ali da academia, o cliente que acabou de chegar e não foi bem definido os processos com ele, ele vai tomar muito tempo dessa equipe. Então, por exemplo, do nosso suporte, ele vai gerar grandes filas. Se ele pegar um telefone com um atendente, ele vai querer ficar horas no telefone com esse atendente. Isso vai gerar um estresse, porque mais pessoas vão ficar esperando e o tempo de atendimento vai ficar longo. E para uma academia, o cara que não foi dado o passo a passo para ele vai tomar o tempo de uma pessoa que deveria estar vendendo, ou de um coordenador que deveria estar coordenando uma equipe, né, ali na área técnica. Então, hoje a gente até brinca, né, tempo é dinheiro. Então, se a gente não tem bem definido esses processos, a gente acaba deixando de atender bem esse cliente. E aí isso gera uma consequência, né, que é um NPS baixo, então a gente acaba tendo detratores, porque isso não foi bem definido, e a consequência também pode ser um churn, né, infelizmente, como você já comentou. Ou se a gente fizer bem feito, a gente vai ter promotores e um tempo maior desses clientes dentro da academia ou dentro aqui da nossa empresa, né, a teoria é a mesma. Maravilha. Bom, a gente está indo para as considerações finais aí. Infelizmente, o papo aqui no Evo TV é rápido, mas eu acho que tem muito. O cliente que quiser saber mais sobre o onboarding, quiser refazer, quiser dar uma pincelada, procura você, né, Flavinha? Procura o Edu também. Se chegar no Wesley, o Wesley vai mandar para um de vocês dois. Mas o cara que está vendo o vídeo aqui, que se tocou da importância do onboarding, o que a gente pode aconselhar a ele, assim? Fazer tudo, separa as dúvidas, o que a gente tem de conselho para dar para essa pessoa? Eu aconselho eles assistirem aos treinamentos ao vivo, que é separado por tema, então pode dividir as equipes, né? O financeiro assiste só aquilo que condiz a ele, a recepção também, para não encher a galera também de tanta informação. Os treinamentos ao vivo são interativos, então você pode ir lá, você pode tirar dúvida, você pode compartilhar a sua experiência, qualquer coisa. São especialistas da área que estão dando treinamento, então são pessoas que conhecem o conceito, que conhecem o sistema, então eu aconselho a ir lá, é dentro do Evo, a gente pode
mandar aqui o caminho para eles fazer, está disponível todos os dias da semana. Esse é meu conselho para quem quiser aí dar um... E se precisar de um atendimento especial, poxa, não ficou claro, procura a gente que a gente marca um horário para falar e fazer aí o cliente decolar com o Evo. E aqui na descrição do vídeo você vai ver como acessar essa informação que a Flavinha deu aí, que é muito importante também, que é sensacional. Alguma última dica, Edu, para o pessoal? Olha, tem muitas assim, mas como resumo final, clientes Evo. Primeiro, utilizem o nosso onboarding, estamos à sua disposição para treinamentos, então vem falar com a gente quer te ajudar no processo de onboarding, mas a gente precisa que esteja junto com a gente. E você, gestor de academia, começa a pensar no processo de onboarding do seu cliente aí dentro. Como é que você vai atender ele, como é que você vai entregar resultado, qual que é o seu diferencial em relação ao seu concorrente. Tem que ser no atendimento. Então tem que ter processo e, enfim, pensar bastante sobre isso. É isso. E o que é legal é que a gente tem conteúdo no nosso blog, tem episódio do podcast também. Vamos colocar tudo aqui, porque realmente é como a gente disse no começo. A gente produz conteúdo, a gente está à disposição, a gente faz o que é melhor e a gente vai te açucrinar até você acessar isso e fazer, porque é o que a gente acredita. Wesley, dica para o pessoal aí que vai fazer o onboarding e não vai chegar no churn. O que você pode falar para a galera? Eu acho que definir bem os processos e colocar para a equipe qual é o propósito, já tem uma grande diferença, que faz o pessoal não ficar na defensiva ali, né? Faz a galera dar os braços, dar as mãos, né, e ir junto aí para um propósito final. Maravilha, pessoal, brigadão pelo tempo, a gente está aí numa correria insana, Black Friday e tudo, vocês cederem o tempo para a gente gravar aqui para o gestor. Tamo junto, todo mundo, cada vez mais, e muito obrigado, espero que você tenha gostado, a gente falou bastante, colocou muito material aqui, aproveite o nosso processo de onboarding. Valeu, esse foi mais um Evo Valeu, TV. galera. Abraço. Tchau. Abraço.